Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Um podcast que fala sobre a arte, sobre a cultura, sobre os seus artistas. E hoje nós temos aqui a presença da cantora e guia de turismo, cantora Judy. Bom dia, boa tarde, boa noite, Olá, Judy. Tudo bem? Bem. Tudo jóia, né? Tudo ótimo. Então tá bom. Então nós vamos conversar um pouquinho, Judy, que tal? Vamos. E hoje no som nós temos aqui no vídeo, não sei lá mais o que, o Brasilino, Brasilino, aqui com a gente. Judy, conta para nós, para o público que está aí, querendo saber como que foi o seu início como cantora, se foi como cantora mesmo, se foi numa outra arte, como foi que você começou, que despertou? É isso. Primeiro, obrigada por você ter me chamado, né? É muito importante para mim. É especial também você ter me chamado. Bom, como começou? Eu tinha uns 12 anos quando eu comecei a cantar em casa. Na verdade, assim, eu reparei, assim, pensando, desde pequena, na verdade, eu gostava de dançar muito. Pegava as meninas na rua, fazia coreografia para festa junina, né? Que não era só música de festa junina, a gente dançava outras coisas. E aí eu gostava de cantar também. Com 12 eu comecei a reparar mais nas cantoras, Daniela Mercury, né? E o meu irmão era músico da igreja, então isso tudo influenciou, né? Eu acho que linkou ali. Então eu ouvia muito as coisas que ele ouvia, como Tina Turner, Michael Jackson, Madonna, Lionel Richie, Mariah Carey, e aí foi indo. E com 15 eu comecei a fazer aula de canto. Com 15 anos comecei a fazer aula de canto por causa do meu cunhado. O meu cunhado, ele é de fora, né, do país. Certo. Então, ele viu que tinha alguma coisa diferente. Falou assim, poxa, acho que tem uma coisa diferente. Você não gostaria de fazer uma aula de inglês, já que você gosta de cantar, né, em inglês? Ou você quer fazer uma aula de canto? Falei, prefiro fazer aula de canto. E aí eu fui fazer aula de canto por um incentivo dele e eu falei, é isso. Eu gosto disso, eu gosto de estar no palco e tal. E aí fiz aula durante uns 2 anos e meio, 3 anos, né? Foi de novo, eu não vou lembrar o ano agora, acho que 99. Aí eu fiz essas aulas, me apresentava no teatro, ganhei festival, e aquilo foi me incentivando a querer fazer mais e tal. Logo depois eu fui dar aula de canto. Assim, logo depois que eu parei de fazer essas aulas, me chamaram para... Um amigo, na verdade, da escola, falou assim, você não quer dar aula lá na escola? Falei, menino, como assim? Não é porque eu canto que eu sei dar aula. Ele falou, não, mas tem um método. Então, você vai seguir aquele método e não tem problema. Se você tiver alguma dúvida, você chama a gente, vai pesquisando, vai estudando e tal. Eu falei, posso tentar. E fui dar aula de canto, dei aula de canto durante uns 9 meses, eu acho, nessa escola. Aprendi muita coisa, porque dar aula é muito engraçado, porque as pessoas pensam assim, quando você está como aluno, você fala, eu vou aprender, e quando você está aqui, você acha que você vai só ensinar, e na verdade não, é uma troca, né? Então eu aprendi muita coisa, porque até então era só a minha voz, né? Só pensava na minha voz, não pensava no restante, e lá não, tinha que... Eu dava aula para muita gente, assim, umas 50 pessoas, assim, na semana. Sábado era lotado, sexta e sábado, né? Geralmente as pessoas fazem mais essas coisas porque tem mais tempo. Então, isso também me incentivou a querer estudar mais e tal. Só que aí depois, a minha mãe, ela mais velha, né, de uma outra época, ela falou que música não ia me sustentar, né? Entendi. Mas aí, só voltando um pouquinho. Então você começou com os 12 anos, né? Comecei com 12. E você cantava de tudo, assim? Esse repertório que você pensou aí da época que você ouvia, aliás, não que você pensou que você ouvia, né? Você cantava de tudo?
Não, eu comecei já cantando só música internacional. Só internacional, É. mas que é o que você já ouvia, né? Já ouvia. É engraçado que eu via muito a Daniela Mercury. Eu Uhum. achava ela um absurdo de cantora. Ficava, meu Deus, como essa mulher canta, dança e, meu, balança aquela cabeça e tudo. Eu falei, gente, eu ficava assim, chocada com a energia e tal. Só que eu não me via fazendo aquilo assim. Não, não sei, eu era criança, não tinha muita noção. Mas o que me chamava a atenção mesmo eram as músicas em inglês, né? Eram as músicas internacionais. Sempre me chamou muita atenção, Uhum. né? Sempre. Não sei, eu no começo acredito por causa do idioma, porque eu gostava muito de inglês, mas depois as vozes, tudo, acho que fui pegando gosto, assim, mais por esse tipo de música. Entendi. E aí você tava falando da sua mãe, né? Que te falou Aí você já tinha Ela, o quê? Quantos anos? aí eu já tinha. É porque eu fui dar aula com 18 anos. 18. Então, foi nessa época já, na Uhum. verdade, né? Ela falou, essa coisa de música, não, acho que não vai rolar, né, e tal. E aí, depois disso, mais pra frente, aí, na verdade, um pouco antes eu cantei em banda de baile. Então, aí também foi uma outra experiência, porque você tem que cantar um monte de música que você não conhece, né? Até então Uhum. não conhecia. A princípio eu fazia só as cerimônias, né? Que tinha essas cerimônias de formatura. Depois comecei a fazer baile também. E aí é que pegava, porque tinha Tá. que trabalhar os ajustes, porque cantar sertanejo é diferente de cantar axé, Uhum. né, e cantar as músicas internacionais, então tinha que trabalhar esses ajustes. Na época também eu não sabia muito bem disso, mas falei, vou meter as caras, é uma experiência, né, e você também conhece um monte de gente. Depois disso, aí eu comecei a fazer secretariado, um pouco mais para frente ali, eu comecei a fazer o curso de secretariado, sou formada em secretariado, mas ainda assim não era o que eu gostava de fazer, eu É. gostava mesmo de cantar. Eu também gostava muito de viajar, né? Por isso também essa ligação com o turismo. E aí, a princípio, eu pensei, vou fazer administração ou turismo? Aí eu falei, não, vou fazer secretariado porque é mais focado, né? Uhum. E na época se falava, eu não sei hoje porque eu não atuo como, mas a secretária ela ganhava bem e tal, tinha várias possibilidades também de trabalhar com eventos, então eu me dediquei a fazer esse curso durante um tempo Mas você e continuava cantando, ou não? às vezes fazia uns casamentos, algumas coisas assim, Você chegou né? a cantar na igreja também? Cantei na igreja. Isso já. Na verdade, assim, em 2004, quando eu comecei a namorar com uma pessoa que era da igreja, Uhum. né? Aí eu comecei a cantar lá. Eu não lembro se foi nesse ano mesmo, ou se foi um pouquinho mais pra frente. Aí eu comecei a cantar na igreja. Também mudou muito a forma como eu cantava. Como eu canto até hoje, eu acho. Eu até falei um dia aí para um amigo, falei, nossa, parece que quando eu canto as músicas da igreja, os louvores é outra pessoa, é outra coisa. Uhum. Até porque você tá despido ali de qualquer ego, né? Sim. Você tá só cantando mesmo para agradecer ou para, enfim, demonstrar uma vulnerabilidade. Então, parece que é diferente para mim, assim, eu sinto, né, Uhum. essa diferença. Mas você canta mais. É isso que a igreja acho que passa muito, né? Você cantar mesmo sem sem pensar muito e tal, só mesmo para agradecer, para. Só que eu levei isso, né, para a vida, assim, essa coisa mais porque tem um tipo de louvor na igreja, nessas igrejas pentecostais, né, Uhum. que é uma coisa mais forte e tal, e é que tem aqueles corais. Então, isso também me ajudou nessa deixar a voz um pouco maior, eu gosto, né? De músicas que eu tenho que fazer notas longas e ficar De cantando soltar mais a voz, né? mais agudo também, porque Uhum. isso tem na igreja. Tem muita cantora na igreja que é contralto, né? Voz mais grave, mas tem muitas que cantam, né? Aquelas vozeirões assim mais agudo, então me identificava com isso, me ajudou muito também a identificar a minha voz e saber o que eu gostava,
né? E trabalhar outras coisas também. Então, eu cantei na igreja. E aí você estava falando que você deu a aula, né? Aí você também foi para... Que curso que você estava falando aí? Não, turismo. Secretariado. E aí você já estava também na coisa do turismo depois? Aí o turismo, ele vem muito depois. Muito depois. Porque quando eu comecei a trabalhar num outro lugar em 2013, eu comecei a viajar. Na verdade, eu comecei a viajar... Depois que eu separei, eu comecei a viajar mais, né? Tá. E aí eu falei, gente, eu preciso viajar, eu preciso trabalhar com isso. Já que eu gosto de viajar, eu preciso trabalhar com isso. E aí, só ficou na vontade a princípio, mas pensei assim, vou fazer o curso de aeromoça. Comissária, né? Curso de comissária. Aí, coloquei isso na cabeça. Curso de comissária. Falou, quero avião, quero sou viajar, quero estar lá no avião. Vou fingir que sou rica. Falei, não, quero trabalhar como comissária. Perguntei para um amigo ele me explicou mais ou menos como era e tal. Eu falei, vou fazer o curso de comissária. Aí vi que você tem que fazer o curso de comissária e tem aquele... É um curso de sobrevivência. Tá. Se acontece alguma coisa. Se acontece alguma coisa, aconteceu, né? Mas tudo bem, vai fazer o curso. Aí eu fui viajar para Porto Seguro. Eu já tinha viajado de avião. Já viajei de avião 16 horas. Mas aquela viagem específica... eu também tive uma turbulência nessa primeira viagem que eu fiz. A primeira que eu fiz de avião, eu tive uma turbulência muito pesada. Eu falei, vamos dar as mãos e vamos só agradecer a vida que a gente teve, porque vai cair. Eu não tinha noção do que era, né? Não tinha noção. E aí, essa outra de Porto Seguro, a comissária sentou meio que no meio, né, num cantinho no meio. Eu tava na fileira de cá do avião, sentada aqui, tinha um rapaz atrás. Começou a turbulência. E eu comecei a reparar nela. Falei, vou reparar nela. Como que ela se comporta. Ela ficou assim, plena. Intacta. E o negócio... E você? Até que eu não tava. Porque eu já tinha pegado uma coisa muito maior, né? Que não parava nunca. Só que o cara começou a ficar muito desesperado atrás. Aquilo me desesperou. Falei, gente, não, realmente... Só que aí eu continuei olhando pra ela e pensei, não é pra mim. Porque eu não consigo ficar plena, assim... Eu já ia levantar e falar assim, gente, todo mundo, oração, todo mundo, pega na mão, todo mundo. Não ia conseguir ficar plena, então eu falei, não, acho que não é pra mim. E não tem esse negócio, você trabalha a parte... Não, gente, acho que não. A gente sabe quando quando não é, então... pode ser que em alguns momentos sim, outros não, tem que ter um psicológico muito bom pra ser aeromoça, eu prefiro não. Quando eu fui fazer os passeios lá em Porto Seguro, que eu vi os guias de turismo. Comecei a reparar nos guias de turismo. Falei, nossa, que interessante, porque eles entram no ônibus, contam algumas coisas, levam você num lugar, deixam você no hotel. Falei, poxa, acho que isso aí tem mais a minha cara. Você gostou? Gostei, nossa. Porque você vai nos lugares, mesmo que às vezes você não pode aproveitar tanto, mas você tá de frente pro mar. Certo. Né? Come coisa gostosa. Come camarão, poxa. Não, mas assim, você às vezes não pode tomar um banho de mar, né? Lá em Porto Seguro eu notei isso. Eles ficam com o uniforme daquela empresa e não fazem isso. Só que no nosso trabalho de guia de turismo, assim, depende muito da agência que eu estou trabalhando. Mas, geralmente, as agências não se incomodam. Se o guia está lá, curtindo junto com os passageiros. É você saber o limite e o momento que você tem que trabalhar e o momento que você pode curtir junto, né? Ou até ter um momento seu.
eu quero ficar mais aqui, deixar os passageiros, né? Porque eu tenho essa forma de trabalhar, mas eu deixo eles mais independentes, porque é ruim você ficar em cima das pessoas. A não ser quando você nota que o passageiro está sozinho, ou quando eles querem que você esteja junto. Aí, ok. Mas, se não, eu também tenho esses meus momentos. Mas aí eu vi isso lá, falei, vou fazer o curso. Eu fiz o curso em 2019. Eu terminei ele em 2019. Trabalhei 6 meses, veio a pandemia. E aí a pandemia machucou o turismo, né? Não é mais a mesma coisa, é muito difícil. As agências, às vezes, têm uma dificuldade de vender pacotes super baratos, assim. Esse final de semana eu tive um cancelamento de uma viagem que o cara vendeu no outro mês super fácil, mas nesse já não aconteceu. Então, o turismo ele ainda tem uns altos e baixos. Até vi o Lula falando essa semana, né, sobre o turismo e tal. E ele falou uma coisa sobre trazer o turista de fora. Só que eu não acho que a gente tem que pensar só nisso, né? A gente tem que pensar nos daqui. Sim. Porque, assim, um pacote para qualquer Nordeste aqui, qualquer parte do Nordeste, é um absurdo. Às vezes dá para você ir para fora do que você... Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tô indo para Itália. Você fala, nossa, você não conhece nada no Brasil, mas você tá indo para Itália. Aí fala, é claro, olha o tanto que eu paguei aqui, ó. E olha o que eu pagaria para ir para Lençóis. Então, o turismo ainda sofre um pouco depois da pandemia. Aí, eu trabalhei 6 meses, fiquei 8 parada, voltou. Aí teve a segunda onda, né? Aí parou de novo, aí eu voltei de novo. Quer dizer, aí já teve a turbulência do turismo. Já teve a turbulência do turismo. Quando a gente não tem a turbulência no voo, a gente tem a turbulência do turismo. Do turismo aí não dá, né? Mas aí, então você já estava engajada nesse começo, aí você já estava assim, já no meio mesmo, trabalhando. Sim, logo quando eu terminei de fazer o curso, 15 dias eu já estava fazendo guiamento. Tá. E era Trindade, é o primeiro lugar que eu fui para guiamento. Mas eu já conhecia, então foi mais fácil. Eu fiz guiamentos para lugares que eu não conhecia. E você cantava? Você canta no seu guiamento? Tipo, olha aqui esse lugar maravilhoso. Não faz isso, não. Né? Não, porque senão eu vou me matar. Não faço isso. Nunca não fiz nenhum luau. Uma vez só que eu levei, acho que uma vez ou duas que eu levei o ukulele pra tocar, assim. É gostosinho, né? Dependendo dos passageiros, do clima, tudo. Tem, né? Mas eu não tem como, né? Ficar levando, porque vai que chove, aí molha o meu filho, eu tenho um negócio com os meus filhos, não é só um, é só 2 tem filhos, 2, né? Tem 2 filhos, não pode. Um fica chateado que levou um, não levou. Mas não mistura as estações, não. Turismo é uma coisa, cantar é outra. São coisas que eu gosto. Obviamente que eu canto desde pequena, então eu gosto mais dessa parte. O turismo, depois da pandemia, realmente, assim, machucou. Todo mundo que trabalha com o turismo ficou meio... A gente ainda fica tateando as coisas, né? Ainda tá complicado trabalhar com isso. Até porque as coisas estão muito caras. Envolve muita coisa. Sim, né? O turismo, a viagem, ela é uma coisa de luxo. A pessoa não vai viajar, deixar de pagar uma conta para viajar. Quer dizer, tem gente que faz isso. Mas, assim, depois tem que pagar a conta, entendeu? Depois tem que pagar a conta. Mas, então, assim, você não vai deixar de pagar a conta de luz e água para viajar. E tá caríssimo essas coisas. Então, é um artigo de luxo, vamos dizer assim, né? A viagem. É uma pena, porque, na verdade, a gente precisa disso, porque é prazeroso, é lazer, é conhecimento. Então, mas são coisas distintas. Canto, turismo. Sim. Mas aí você tá, então, você ainda tá, agora que você tá de novo se engajando no turismo mesmo. O turismo... Ano passado eu viajei mais que esse ano. Porque também eu trabalho de semana, eu trabalho de terça a sábado. E aí eu só posso viajar no domingo. No domingo, eu prefiro as viagens que saem no domingo mesmo, porque viagem que sai no sábado, eu já tô muito cansada e aí eu tenho que, né, praticamente emendar. Chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa. E geralmente esses embarques é na Barra Funda, Tatuapé.
Então é cansativo. Uhum. Então eu prefiro esses de domingo. São Roque, Olambra, Campos, Monte Verde, esses que é mais próximo. Então, como eu também fico muito cansada, se eu ficar fazendo todo final de semana, tem final de semana que eu não faço. Que eu falo, não, eu não quero, não dá. Então, ano passado eu fazia mais porque eu comecei a trabalhar em julho. Então, até julho ali, eu fazia bastante. E fora que eu tinha outras coisas agendadas, né? Uhum. Então, eu cumpri o que eu já tinha. Mas esse ano tá mais fraco por causa disso também. Mas eu noto, né, pelos meus colegas, os guias, em grupo de guias, que ainda tá indo, Tá né? se Tá achando, se né? achando. É meio parecido mesmo com todas as aberturas que tá tendo aí, até dos editais, das leis, né, de cultura e tal, ainda tem muita coisa na coisa de tocar, de fazer, que ainda também tá, agora que tá, né, engrenando Sim. bastante, mas também, às vezes, temos altos e baixos, É né? que eventos também foi muito prejudicado, Sim, né? sim. Então, até se ajeitar, até acertar tudo, ainda demora Uhum. um timezinho aí. Falando em eventos, em tocar, em shows, em cantar, como que tá hoje os seus projetos? Assim, você tá participando de grupos, você tá gravando, você tá Uhum. fazendo o que hoje? O que a Jude faz hoje musicalmente? Eu canto numa banda chamada Alpha by Night. É o meu amorzinho, assim, porque são as músicas que eu sempre ouvia, né? Uhum. Então, a gente tem ela nasceu, na verdade, era só um momento, era só um dia dos namorados, vamos fazer e tal. E aí deu tão certo que continuou. A gente está passando por uma reformulação, ainda está encaixando as coisas e tal, mas eu canto com eles, né, o Alpha by Night. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Ah, falhou. Pode Falhou a parar? voz? Pode tomar uma agora. Tosse, pode tossir. Pode tomar uma água, porque nós estamos falando de Alpha by Night. Alpha FM, sequência de classe. Vamos abrir uma rádio. Vamos. Vamos. Flavesp. Com vocês, o mestre Flávio. Você gosta, né? Ele gosta que fala. Ele gosta. E aí eu canto com Alpha by Night. A gente tá passando por uma reformulação, né? Tá se encaixando ainda. Então tenho esse projeto. E eu queria até abrir aqui um agradecimento já pro Levi, pro Jimmy e pro Léo, porque assim, foi através do Léo fazendo a percussão que eu voltei a cantar. Uhum. Porque eu tive um hiato muito grande aí de cantar. Às vezes eu cantava num casamento de uma amiga, uma coisa ou outra, mas era bem raro. Então, eu voltei por causa da percussão, isso foi ano passado. Então, eu devo muito, assim, porque ele me ajudou bastante, né? As oportunidades, né? A pessoa vai mostrando para você oportunidades e tal. O Levi e o Jimmy, porque eles me chamaram para cantar junto, né, com eles no Projeto Alpha. Mas assim, tô indo devagar, tô estudando, sabe? Eu não tô mais com... Porque também a gente vai ficando mais velho, a gente vai... Não fica tão ansioso. Né? Eu sou ansiosa, assim. Eu sou ansiosa quando eu tô fazendo alguma coisa, mas assim, não fico ansiosa por fazer. Ah, eu vou fazer, eu quero fazer, eu tenho que fazer, não. É tudo com calma, porque as coisas, elas se encaixam no final. E a gente tem que aproveitar um pouco o processo também, né? Tá. Então você tá no grupo Alpha Alpha by Night. by Night. E é só isso agora que você tá fazendo? Tá. Só. E assim, pra frente, você tem algum sonho assim diferente, mesmo na música mesmo, falar, eu queria fazer isso, ou alguma coisa que você ainda não, mesmo na sua trajetória, alguma coisa que você ainda não fez com a música mesmo, que passou, você fala, puxa, eu poderia ter feito isso, tive a chance de fazer isso, tem alguma coisa assim que faltou, que tá faltando? Não. Assim, eu gosto muito de cantar com Alpha. Eu não tenho essa necessidade de ser uma cantora Jude, o álbum dela. Não, eu não tenho essa necessidade. Óbvio que
eu vou fazer algumas gravações e tal, compor também isso é uma coisa interessante, composição. Eu fiz uma composição, tenho ela, mas ainda não encaixou direito em nada, então ela tá aí, guardadinha. Você fez o quê? A melodia e a letra, é isso? Fiz a melodia e a letra. Mas aí o Levi ele alterou algumas coisas, só que eu acho que ainda ela não tá do jeito que eu gostaria. Uhum. Então, deixei ela porque assim, ela não parece com nada que eu faço. Então, ela é uma outra coisa. Então, deixei lá. Vou gravar algumas coisas para ver como que flui. Mas eu não tenho essa coisa mais de... Antes eu tinha essa coisa de participar de programa, de competição e não sei o quê. Mas isso não... Hoje, para mim, não faz diferença também. Não vai me fazer melhor. Eu acho que o que acontece? Esses programas, essas competições de karaokê, enfim, eles dão visibilidade. É isso. Mas é igual eu falei para um amigo um dia. Quem que assiste um programa domingo à tarde? Uhum. Minha mãe. Sua mãe? A minha mãe não tem um Instagram. Uhum. Não, é real, assim. Falando As pessoas mais velhas. que tem. E elas não têm Instagram. Só que hoje em dia as coisas giram muito nessas redes sociais. Sim. Né? Elas não giram mais na TV como antes. Então, quem acaba conhecendo aqueles cantores é mais essas pessoas. Né? Ou quem acompanha já aquele cantor, ou você fica fazendo... Você vai ter que falar para as pessoas assistirem, né, na TV e tal. Então, assim, eu não... Na verdade, eu não me preocupo muito com isso, assim. Eu vou fazendo as coisas conforme elas vão aparecendo, vou me ajustando, né? Eu, assim, se fosse falar uma coisa que eu gostaria, é ter uma banda minha para cantar soul, né? Fazer cover de Chaka Khan, de Anita Baker, de Earth, Wind and Fire, coisas assim, mas não tenho nada assim, ai, quero fazer isso porque eu não fiz. Não, o Alpha, ele realmente me satisfaz muito, porque eu gosto daquele tipo de música. Então, Entendi. eu cantando com eles, nossa, pra mim já é muita coisa. A Rádio Alfa sabe da existência da banda? Não. Uma pena. Queria. Uma pena. Já pensou? Vocês poderiam fazer um link disso, né? Assim, apresentar, olha, nós temos o Alpha by Night. Ai, E eles aí, mandam tirar um nome. Tira esse nome. Né? Choro! Não, nunca. Ainda não. Precisa estar mais estruturado, né? Pra você Sim. mostrar um trabalho mais concreto e tal. Mas quem sabe um dia, né? Mais pra frente. Quem sabe não chega até eles, assim. Sim, conforme vai se estruturando, né? Aí as coisas Exatamente. vão acontecendo. As coisas. Eu acho que quando elas são mais orgânicas, assim, é melhor. Flui melhor. Sem você forçar nada, né? Uma vez encaixa melhor. Eu acho que, por exemplo, uma vez eu cantei uma música da Paula Lima e ela viu. Eu não mandei, não marquei. Eu não sei se alguém mandou. Eu acredito que não. Porque essas pessoas, imagina a DM dessas pessoas que, né, são famosas. Um monte de mensagem. Então, flui, chega. Onde tem que chegar, vai chegar. Eu tô pensando assim agora, porque assim eu não crio muita expectativa, não me frustro também. Vou trabalhando, vou estudando, vou fazendo as coisas que eu já faço e vou abraçando. As coisas vão vindo, aí eu sei se eu vou abraçar ou não, isso aqui sim, isso não. E assim vai indo. E vai seguindo, né? E nessa sua trajetória, você lembra alguma coisa inusitada que aconteceu assim, que foi engraçado, ou foi meio constrangedor, assim, né? Você cantando em algum lugar? Tem alguma memória disso, assim? Esqueci a letra, isso aí, mas assim, na formatura, né? Não sei, me deu um branco, assim, era como nossos pais. Só que eu tava cantando com playback, era um karaokê. Porque era mecânico, era a parte mecânica, né? Tá. E depois ia entrar a banda. Aí ele falou assim, você canta como nossos pais? Eu falei, canto, né? Claro, imagina, não quero lhe falar um grande amor. Isso é fácil, pô. Aí dá uma nota e vai. E quem disse que eu ouvi?
Não ouviu, Nada, não ouviu nada e... Entrei bem depois. Mas nesse mesmo dia me deu um branco de Greatest Love of All também, da Whitney Houston, que eu sempre cantei. Uhum. A letra sumiu no meio da música. O cara teve que entrar e cantar junto. Olha só que fase. Isso, ó. Imagina hoje. Hoje a gente coloca o celular aqui, o tablet, dá uma olhadinha. Tá. Pra não esquecer. Ah, gente, né? E não é velhice, não. É que às vezes falha mesmo. Não, falha. Acontece. Às vezes até tocando. Você tá tocando aqui e assim, coisas que você faz direto. Né? Você tá tocando violão, no meu caso, né? Sim. Tocando, faz. Isso aqui, de repente você fala, ué, peraí. Né? Sabe? Acontece. Acontece. E eu não sei se é... Assim, comigo já aconteceu tocando o próprio instrumento, né? Cantando também, né? E quando são coisas que não são pontuais, por exemplo, você está cantando num evento que você tem que cantar aquela música naquele momento, daquele jeito, ou sei lá, um casamento, uma formatura, tem que sair daquele jeito lá, né? Sim. Aí isso é mais difícil. Porque aí você fala, nossa, então todas as vezes que eu já fiz bastante coisa assim, eu tentei me preparar o melhor possível. Assim, sabe, de falar, cara, aqui você não pode errar. Aí já é. De jeito nenhum. Colocou né? esta pressão. Você não pode errar. Aí, agora, quando você tá num lugar mais relaxado, aí beleza, aí dá até pra ter uns, né? Mas é complicado pra gente, né? Sim. Trabalha nessa pegada, porque... tem uma cobrança muito grande. E por isso que muita gente usa o teleprompter, né? Sabe que é aquilo? Sim, você fica lá pra ficar vendo a letra, né? Tal, na TV mesmo o pessoal usa muito, nos shows. Pensa que não, eles sabem letra. Não sabem não. Sabe, sim. Tá tudo lá marcado lá. Sim, Roberto Carlos, anos de experiência aí, grava... Sim. E ele usa, né? E tinha uma amiga minha que falava assim, Flávio, é engraçado, né? Que ela também fazia música. A gente estuda, né? Tal, não sei o quê. Faz isso, faz aquilo, toca, tal, ensaia. Aí chega no dia de tocar, tem que ter uma colinha. Algum lugar, ou da sequência de acordes, ou, né? Sim. Tem que ter, não. É complicado. Mas é porque é muita coisa. Quando eu comecei a estudar o ukulele, eu aprendi sozinha, né? Quando eu comecei a pegar, eu ficava pensando, como é que eu vou guardar todas essas notas, gente? Eu sempre fico pensando, como que ele sabe todas essas notas dessa música difícil? Porque tem música que tem, sei lá, 30 acordes. Eu falo, gente, pra que tudo isso? Tem coisas que, às vezes, pra gente é mais fácil. Mesmo às vezes sendo mais difícil. Eu sempre tive essa coisa assim, do mais difícil ser mais fácil. E às vezes do mais fácil ser mais difícil. Entendeu? Então também é de cada um. A forma como a pessoa consegue registrar, como ela vai fazer, gravar, né? É melhor pecar pelo excesso. Entendeu? Sim. Então, e eu tinha um amigo mesmo, faz um tempo a gente não se vê, que eu falava, mas como que esse infeliz toca, né? Que ele tinha uma facilidade para gravar as coisas, assim, sabe? Gravar. Ia tocar, eu falava assim, mas como que você grava assim, fácil? E você via nele fluir de boa, sabe? Assim, ele não ficava tenso, nervoso, nada, tava lá. Falei, ai, feliz, né? Acabou com a... Então é uma coisa meio assim, é meio maluco mesmo, meio abstrato o negócio, né? Mas a gente tem que se policiar, justamente para não acontecer coisas, né, assim, que marcam muito, né? Você falou de esquecer a letra, eu lembrei de uma amiga minha também que a gente foi cantar num evento, que era num grupo, e na época, não na época específica, mas era sei lá, tipo 1 ano, 2 anos, tinha acontecido com a Vanusa, o negócio do hino. Nossa. E ela foi cantar com a gente num evento assim também, ela falou, ai, e a gente brincava, tá, não é que ela foi cantar a música e esqueceu a letra. Um trecho da letra lá. Baixou a Vanusa nela. Aí a gente, né, mas assim, acontece, né? Sim. No caso da Vanusa é porque ela tava tomando remédio, com essas coisas tudo, né? Mas você entende, é uma questão muito complicada, porque está ali sendo gravado, né? Que hoje tem o negócio da gravação, principalmente. Todo mundo está vendo, né? E para você se explicar.
É Mas como não eu- explica. não explica. Quanto mais explica, pior fica. É como eu tava brincando com o futebol, né? Você vai lá, tal. Às vezes o cara que tá lá jogando, ele tem tanto tempo pra marcar o gol. Ele perde 50, mas no fim ele faz um. Pronto. Agora você quando tá ali, né, tocando, fazendo, errou, lascou. E até porque isso a gente lida com momentos igual casamento. É o só momento ali, é só ali. agora. É. Então, você tem que ter esse cuidado. Então, hoje em dia ainda tem, né, toda essa... Que antes tinha que levar pasta, Sim, imprimir as coisas. Hoje em dia é tudo no celular. Hoje mesmo eu vou cantar e eu sei a letra? Óbvio que não. Não, eu vou botar lá o celular e vou olhar lá, porque não dá pra... É uma coisa que eu não canto direto. Entendi. Então, eu vou colocar lá e vai me ajudar e tá tudo certo. Eu sei a música, né? Sei pra onde ir tudo, é só meio que dar uma olhada de vez em quando pra não ter esse problema. São recursos que a gente pode usar, é só saber Sim. usar, né, direitinho, Exatamente. sem ter, né, Uhum. coisas a mais, né? É só não ficar lá com a letra no... Não, mas eu já vi gente assim. cantando com- Já, com papel aqui assim. Sim. Coisas que hoje você vai, assim, trabalhando até melhor, né? Pra não ficar tão evidente, tão na cara, tal. Ou você põe uma pastinha aqui, mas tá de boa, você tá vendo, tá tranquilo, né? Tá fazendo. Uhum. Ou, né, o tablet, o celular, enfim. Dá pra você se policiar. Tinha esqueci o nome dele também, que fazia muita apresentação até na TV. Ele tocava sempre lendo tudo ali, mas ele tocava... Você via a segurança dele tocando, entendeu? Tocava ali. Tava ali lendo, mas... Às Não vezes tinha- é isso, só pra... Entendeu? Não tinha... É como eu falo, às vezes tem os caras também da orquestra, lá, lógico que é um outro... É diferente a forma de tocar, de pensar, mas os caras estão indo lá, estão tocando, estão vendo, porque tem que ter todo aquele... Entendeu? Eu acho que o que tem que fluir mesmo é o resultado. No caso da gente tá ouvindo, então o som tem que estar... Uhum. né, o instrumento, a voz legal, né? Saiu direitinho, cantou direitinho, fez a letra certa, fez, beleza, né? Uhum. Que é isso que bate com a música mesmo, né? Como eu falo sempre pro pessoal aqui. Como que começou, às vezes, na música? Qual foi o primeiro impacto que teve? Normalmente é ouvindo, Sim, né? Ou rádio, sei lá, ouvindo. Uhum. E às vezes também é o primeiro impacto ele vendo alguém tocando, mas normalmente é ouvindo, né? Uhum. Então, esse ouvir que tem que estar, assim, justo, né? Para você que está ouvindo, a mensagem tem que chegar, né? Você chega meio... Exatamente. Você fala, ixi, não tá muito bom isso, né? Entendeu? Uhum. Mas, Judy, conte mais pra gente. O que você pensa, então, aí você falou da sua coisa de compositora, que eu nem sabia disso. Né? E... Então, você Eu não também sou tem esse lado... Eu não Começou a tenho compor. nada, Ué, você já compôs uma, quem sabe? Vai indo, né? É difícil. Porque difícil. eu faço junto com o ukulele. Eu sou um pouco limitada no ukulele, que eu não sei tanta coisa assim. Então, Mas eu parei. Foi uma época... Foi ano passado isso daí. Ficava em casa, assim, à noite eu ficava tentando encaixar as coisas e tal. Mas eu não fiz mais. Agora eu pedi para um amigo fazer uma batida e tal. Dei mais ou menos um norte. Vamos ver o que ele vai me trazer. Aí, em cima disso, eu quero fazer uma letra. Entendi. Então, vou testar isso agora, né? Porque a primeira coisa foi eu tocar e depois mostrar para uma pessoa que já produz, né? Porque o Levi produz, para ver o que dava para fazer. Isso é uma coisa. Na verdade, eu acho que tudo é uma experiência, né? É um experimento. Sim. Né? Não precisa ser, vai dar certo, é isso, não. Aí foi uma primeira coisa. Vamos ver agora se eu consigo encaixar alguma coisa dentro do que ele vai me dar. Então, mas assim, eu não sou compositora. É estranho falar compositora. Ué, mas você tá no começo, é assim que começa. Ai, Eu também, sei. quando comecei, que eu tocava, né? Comecei violão, molequinho lá. Eu já achava que era o novo Beethoven, né? Aí já comecei no violão, cantando. Eu componho, eu faço música.
E aí você vai vendo, com o tempo vai passando, você fala, nossa, isso aqui... Aí você Que vai, isso que eu né? Que é isso, né? Aí vai melhorando, né? Uhum. Aí você sempre pode falar, não, preciso melhorar aqui, preciso... Hoje eu tenho algumas minhas composições, algumas coisas, algumas boas, outras nem tanto, e outras nem tanto, né? Então... Outras que estão arquivadas, que não vão ser desarquivadas. Que estão lá chorando, mas vai ser difícil. E aí você também vai melhorando com o tempo também. Uhum. E a questão da... Hoje, como a gente tem isso aqui, né? Sim. Alguma coisa que você já grava, eu né, faço para isso. ficar mais fácil, ficar registrado, né? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Em Barbacena, né? Ia gravar, tinha que ter aquele gravador, né? Cassete, fazia assim, tec, para gravar, entendeu? Uhum. Não dava para levar para todo canto, né? Hoje não, hoje a gente tem isso aqui, né? Sim. Então aparecem as ideias, você, opa, né? Na hora, eu faço isso. Entende? Se bem que tem ideias minhas que tá desde mais de 40 anos tá lá esperando. Mas é assim mesmo. Né? Às vezes não encaixa. Não encaixa e pode ser que não encaixe nunca. Sim, foi uma ideia daquele momento e... Sim. Mas é isso. É o que eu falei, né? Eu vou deixar as coisas fluírem. Vamos ver como é que, de repente, eu posso fazer uma parceria com essa pessoa, dar certo, e aí casa com o que eu quero mesmo para cantar como Jude, né? Uhum. Sem ser o Alfa. Aí eu vou fazer com ele, não sei, outra pessoa. A gente vai conhecendo as pessoas também e fazendo outros contatos e que pode trazer pra gente outras ideias, né? Então, não é uma coisa que... Porque não dá para pensar assim. Antes, quando eu comecei a escrever essa música que chama Reza Bonita, eu pensei no meu pai. E eu pensei em mar, em coisas boas que o mar tem, assim, né? O refrão era, você é tipo uma reza bonita. E aí fala de coisas do mar. Eu não vou lembrar agora tudo. Coisas que tem no mar, que é da praia, né? Calmaria. Então, essas coisas, assim. Então, eu sei que ela dá uma boa música, mas eu não sei para onde ainda ela vai, como que ela vai. Ainda não consegui detectar isso, né? Talvez eu tenha que também estudar um pouco mais, de repente estudar a composição, outras coisas. Mas é isso, deixa ser orgânico, né? E, de repente eu conheço alguém também que ouve e fala, eu entendi a ideia, vamos fazer isso. Eu já quis fazer ela tudo, já até pagou samba, pagode dela, já quis fazer tudo com ela. Então, vamos ver aí. É porque, assim, é um processo de composição que eu acredito que não seja tão... É uma coisa que surge, né? Tem gente que tem facilidade, né, de escrever. Eu não sei se é o seu caso. Fala assim, vou sentar, agora eu vou escrever. Eu sei que tem gente que faz isso, mas eu não... Você sabe que eu, quando faço as músicas que eu comecei, eu tenho, assim, tem momentos que eu consigo fazer a música, já sai a melodia, já sai a harmonia e já sai a letra. Tem outras que só sai a harmonia. É um mestre, né? Tem outras que só sai um pedaço da harmonia. Adoro que ele faz. Tem outras que sai um pedacinho da melodia. Tem outras que sai uma letrinha, um pedacinho da letra, né? Uma frase. E tem outros que você fala, nossa, eu nunca vou conseguir. Por exemplo, tem uma música que o Brasilino até gosta, uma que eu fiz que chama Tempos. Eu lembro desse dia, eu levantei. Falei, nossa, com uma ideia de música. Olha, foi eu sentar, pegar o violão, eu já consegui escrever a música inteira. Saiu a harmonia, a melodia, tudo. Mas tocar ajuda, né? Você tocar e... Mas foi assim, a música parece que estava aqui registrada, né? E saiu, né? E tem outras que não, tem que você fala, ai, só tá nesses 2 acordes, não sai o negócio, a melodia tá na minha cabeça, mas não sai a letra, não sai nada. Aí fala, deixa pra lá.
Aí outra, Sim. de repente, que não tem nada a ver, de repente sai uma coisa que fala, olha, a melodia, né, tá saindo, aí vai escrevendo a melodia, já deixa certinho lá na pauta pra ninguém arrumar. Tá vendo tal, né? Fala, olha, aqui tá saindo a música. E aí você vai harmonizando, mas é aquilo também, é que nem, acho que cozinhar, eu sempre falo isso nas aulas pros alunos. Você tem o modo simples, você fala assim, eu vou fazer um feijãozinho. Aí você põe o feijão com água. Pronto, já saiu o feijão. Vai sair Você fala, nossa. vai sair um feijão. Não você sabe se vai estar mais molinho ou durinho. Chegou e falou, se você pusesse um salzinho nesse feijão, melhorou. Opa, já, né? Vai aí fala, acho que eu vou pôr o louro aí. Louro, põe um lourozinho lá e tal, né? Sim. Aí acho que eu vou pôr um tempero lá. O pessoal põe agora chimichurri, limão não sei o que, Lemon pepper. Vamos pôr isso aqui, tá? Aí acho que eu vou pôr um pedaço de linguiça, essa linguiça aqui. Vai a calabresa. Aí é um bico, daqui a pouco virou uma feijoada. Sim, A música é mais ou menos isso, que você vai pincelando, só que às vezes tem que tomar cuidado para não passar, sabe? Pelo menos é a minha ideia, né? Às vezes tem coisa que a gente quer, às vezes, inventar muito e também fica muito, né? E tem coisa que não, que ajusta, né? Você sabe que você falando, eu fiquei pensando, talvez também a minha dificuldade com a música seja porque eu ouvi e ouço muita música internacional, e aí pra letra fica mais complicado. Sim. Porque eu fico às vezes sem repertório, né, Então, tem que ler bastante, ajudaria, né? Você falando aí, deu um clique, falei, também, né? Você só quer ouvir música internacional e... eu tive, tendência. Assim, que eu sei que ajuda, né? No caso, até para você, de repente vai ajudar. Eu tive uma felicidade de poder ouvir de tudo em casa, né? Que tinha desde do meu pai, meus irmãos, minha mãe, cada um ouvia um negócio. E aí eu tive essa oportunidade de ouvir de tudo. Na minha casa era muita coisa musical, assim, né? Então eu ouvia ópera, ouvia rock, ouvia MPB, ouvia choro, ouvia, né, música tipo samba canção, bolero, ouvia tudo. Assim. Então eu fui crescendo com isso, entendeu? Então só nisso eu já tive uma escola. Sim. Entendeu? Porque daí já né? Às vezes eu tô até trabalhando, a pessoa fala, nossa, mas como você lembra isso? Eu falei, porque eu tive isso, entendeu? Né? Às vezes eu falo de determinado cantor, a pessoa fala, mas quando falou, não, ele fez isso em tal época, ele gravou isso. Fala, nossa, mas porque eu tive isso, entendeu? Então isso me ajudou, né? E quando a gente tá na coisa da composição, no meu caso mesmo, às vezes são estilos variados, né? Que aparecem, né? Tipo. É isso, pessoal. Nós estamos conversando aqui com a Judy, cantora, guia de turismo. Né? Como estamos aí, Brasilation? Nos finalmente. Olha, Judy. Você queria história engraçada? Eu lembrei uma história engraçada. Conta uma história engraçada aí pra gente. Mas é do turismo. Que eu fiz uma viagem pra casa da minha irmã e... tava lá no voo e tal, e eu pedi pra moça um refrigerante. Eu sou muito desastrada, ainda bem que realmente eu não sou aeromoça. Porque imagina eu servindo as coisas pras pessoas. Nossa. Porque você vai com o carrinho lá, mas você tem que servir as coisas pras pessoas. Porque os refrigerantes, sucos, na verdade as bebidas, elas são servidas no copo. Sim. Então ela pega lá e... mas vai fazer o curso. Não, gente, mas independente de fazer o curso, uma pessoa, ela é desastrada. Aí, pedi pra ela lá falei assim, eu quero um refrigerante. Aí lá vem ela, colocou o refrigerante. Só que foi muito rápido e muito copo grande, enfim. Aí já todo mundo se arrumou, começou a se arrumar, e eu com o copo aqui. Só que aí apagou tudo as luzes e tal, beleza. Aí eu fiquei com medo de trazer aquela... Como chama aquilo? Que a gente coloca... tipo a bandeja? Isso, a bandejinha. Porque se eu pegasse a bandeja, se eu trouxesse ela, eu fiquei com medo da pessoa da frente mexer. E aí, né, eu falei assim, eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui o copo. Vai dar certo, vai dar bom, vai dar bom. Vou colocar aqui o copo e tal. Não vou dormir, que eu não tô com sono. Caiu o copo lá no pé de um estrangeiro.
Eu vi, primeiro ele me chamou, né? Falou lá em inglês que o pé dele tava, que eu tinha deixado cair alguma coisa, que o pé dele tava molhado, e ele tirou o sapato. Por que ele, se ele tivesse com o sapato, eu ia molhar o sapato, moço. Agora molhou seu pé com a meia, gente. E ele chamou lá a comissária e não tinha lugar para trocar, porque ele queria trocar de lugar, mas como se resolvesse alguma coisa, né? Ele trocar de lugar. Então, isso daí também, eu sou muito... Não, essa coisa com o avião realmente foi uma escolha boa eu não ter sido comissária. Eu nasci para ser guia de turismo, bonitinha, levando no ônibus, tal, desce, mostra, gente, isso, bonitinho. Vambora, bora. Sem muito... não, essas coisas muito finas, não... muito chique, né, moça? Vamos falar a verdade, não é chique? Eu acho. Sim. Sempre achei, né? Sim. Apesar que mudou muito, né? Agora elas são mais... Tinha um padrão, né? Magra, alta, não sei o quê. Cabelo escorrido aqui. Não, agora já é mais o normal, né? As pessoas como elas são. Porque você tem que ser uma coisa que você não é pra trabalhar como aeromoça. Nunca fez sentido também pra mim, mas até então... Antes, né, muito antes, quando eu pensava no turismo, em trabalhar como aeromoça, eu ficava pensando, mas como se eu sou desse tamanho, as mulheres altas, e eu sou isso aqui, como que eu vou, né? Então, foi bom também, né, acabar com essa coisa, esse padrão, esse estereótipo de ter que ser tal jeito. A pessoa tem que trabalhar, não tem que ser assim o assado. Mas é isso, Jude. A sua história é muito interessante. Com certeza terão muitas coisas aí para frente, né? Obrigada. Tomara. E eu agradeço bastante a sua participação aqui de coração com a gente, tá? De você vir com a gente, atender o nosso pedido de falar um pouco da sua história. E eu queria que você desse o seu alô aqui pro pessoal, dando o seu último startzinho e dando também os contatos. Quem quiser, eu quero contratar a Jude, eu quero contratar o Alfa, Beta, como é que chama? Alfa, Beta, Alfa. Ó a piada do mestre. Como é que chama mesmo? Alpha by Night. Isso. Alpha by Night. Então dá lá seu start, finalmente aí. Quem quiser... tiver um casamento, uma festa, né? Pode mandar para mim no Jude Pelo Mundo, @JudePeloMundo, Instagram. Eu não tenho Facebook, nada disso, porque pode não parecer, mas eu não sou muito fã de rede social, essas coisas, então acho que só o Instagram tá bom, né? @Jude Pelo Mundo, Jude com Y. E tem o Instagram do Alpha by Night também, que é o Alpha do Alpha FM, né? PH, Alpha by Night. E aí pode mandar mensagem, né? E se quiser contratar para alguma coisa, vai que, né? Uma festa, um casamento, um aniversário, a gente vai. Muito obrigado mais uma vez, Obrigada Jude, né? Pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês por tudo. Pessoal, esse é o nosso projeto aqui do Flavesp Podcast, um podcast cultural em que nós contamos aqui as histórias dos artistas, né, como começou, como foi, como é, e todos esses personagens que nós estamos vendo aqui. Se você quer ser um patrocinador, um apoiador do nosso projeto, falar, eu gostei desse projeto aí, eu vou apoiar, para, né, impulsionar a gente aqui, vai aparecer um QR Code por aqui, né, eu acho que é por aqui, certo? E aí você vai lá e pife, pronto, você impulsionou, certo? Aqui você vira um patrocinador, um apoiador. E se você também tá aí e fala, o que eu faço, tal, apareceu um sininho, você fala, pronto, eu vou me inscrever. Aí você fala, eu vou me inscrever nesse canal para as pessoas, né, verem, eu poder divulgar mais, falar mais, né? Vamos ajudar esse povo da cultura aí. Então vai aparecer o sininho, certo? Que deve ser aqui, ou aqui, ou aqui. Não, aqui não. Aqui, né? Vai aparecer o sininho. Aí o que você faz? Pronto. Aí você se inscreveu no Flavesp Podcast, certo? Bem didático, né? Bem então, passo a passo. Certo, pessoal? Então,
Muito obrigado por você estar aí do outro lado apoiando a gente, sempre aqui com a gente, né? Ouvindo, vendo, falando, enfim. Nós agradecemos, o Belga Produções, é isso? O Brasilino, a Judy que esteve com a gente. Muitíssimo obrigado, pessoal, e até a próxima, ok, gente? Tchau, tchau.